Bom, meu nome é Rubem César Fará. Eu nasci na cidade de União da Vitória, estado do Paraná, divisa com Santa Catarina, que é a cidade de Porto União. Me formei no ano de 1968 na Universidade Federal do Paraná e a Escola de Agronomia e Veterinária. As duas escolas eram juntas. A minha turma foi uma das maiores turmas que deu início, vamos dizer assim, à forte carreira dos médicos veterinários. Após formado, a gente veio dar uma passeada na cidade de Florianópolis, uns amigos, aliás, os colegas veterinários, e aí viemos olhar aqui as praias, porque nós já estávamos em férias no dia 12 de 12 de 1968, estávamos em férias, íamos passar um dia até chegar o Natal e o Ano Novo, né? Então, basicamente até o Natal, vamos passar uns dias lá em Florianópolis. E acabamos vindo para cá. Chegamos aqui e encontramos belíssimas praias, uma cidade espetacular lá. Aí, praia, né? Aí a juventude nossa aqui, como diz vocês aí, aportou por aqui um pouco. Mas tinha um colega nosso formado que ele recebia uma bolsa, o estado de Santa Catarina fornecia uma bolsa a filhos de catarinense que cursassem medicina veterinária, porque não tinha escola em Santa Catarina. Santa Catarina não tinha escola. Ou tu estudava no Paraná, ou tu estudava no Rio Grande do Sul, mais próximo, né? Estamos no meio, como diz o outro. Sim. E ele veio aqui, viemos todos juntos, né? Viemos em 10, aproximadamente 10. Nós estávamos no quarto do hotel, e ele contou, olha, agora eu tenho que ir lá na Secretaria da Agricultura. Aí nós ficamos curiosos, né? Fazer o quê, né? Mas nesse inteirinho, vagas para médico veterinário, só dar uma pausa, tinha um quadro lá, como diz o outro, a dar com o pau. Era pesquisar e nesse Brasil afora não tinha quem não queria, como dizia o outro, né? Ele então foi lá e disse, mas o que tu vai fazer lá? Não, contou a história da bolsa, nós abrimos o olho, porra, eu moro do teu lado, sou teu vizinho e meus pais moravam uma parte, meus irmãos, meus pais moravam uma parte lá em Porto União, outra em União da Vitória, mas o tempo passou, eu não sabia também. Mas também não, graças a Deus não precisava. Então deixa para outros que precisaram. Aí, bom, ele foi lá, disse, vim aqui, agora eu tenho que me inscrever, porque eu tenho que pagar essa bolsa, etc, etc. Tudo bem. Enquanto isso, bom, então tu vai lá. Já. Aí, quando ele voltou, disse assim, olha, a secretaria está contratando médicos veterinários. Alguém de nós aqui quer ficar aqui, eu vou ter que ficar, que eu vou ter que pagar a bolsa. Aí um olhou para a cara do outro, né? Disse, olha, vamos ver como é que é essa coisa aí, porque, volto a dizer, quem procurasse emprego tinha os montes, sou bem franco a te dizer, tinha os montes. Aí, resumidamente, vamos ver como é que é. E acabamos se inscrevendo. Não sabia quanto ganhava, quanto é que era, onde é que ia ficar, para abrir o que hoje vocês têm o maior potencial na mão. Ajudar a abrir a campanha da febre aftosa em Santa Catarina. Nossa, interessante. Aí que começou? E aí fizemos um pré-serviço aqui no centro de treinamento da antiga Acaresc e disseram o seguinte, agora tem a segunda parte que vai abrir a campanha, porque iniciou lá por Lages e alguns municípios aqui do meio. Vocês vão
ter todos que ir para Araranguá. Ah, vamos para Araranguá. Mas onde é que é isso, meu Deus? Aí procura do mapa, procura isso, procura aquilo. Vamos embora. Mas fizemos o treinamento e aí cada um, quando foi para a cidade de Araranguá, recebeu um jipe novinho em folha. Nós já tínhamos, alguns já tinham carteira, eu já tinha carteira, porque meu pai tinha serrarias. Então a gente dirigia os caminhões por lá. Aí fomos todos para Araranguá. E Araranguá, quando chegamos, encontramos lá um supervisor, o doutor Romário Carvalho, que hoje mora em Mafra, foi um ex-deputado, um ex-presidente também da SIDASC. E de lá ele disse, olha, fulano vai para lá, fulano vai para cá, fulano assim, mas o que nós vamos fazer além de... Não, vocês vão primeiro abrir a campanha da febre aftosa. Eu fui designado para Laguna. Agora vocês imaginem Laguna. Cuidava de Laguna e Imbituba, 2 municípios. Agora imagine o que tinha de animais por lá. Era mais boi carreiro, mais a vaca da Dona Emília, mais não sei o quê. Mas, enfim, foi aparecendo e realmente você consegue fazer um bom levantamento que foi feito, né? Fizemos o levantamento técnico e encontramos uma capacidade de animais lá que o pessoal criava. Algumas propriedades que não eram muito grandes, com 30 cabeças, 40 cabeças, e assim por diante. Aí abrimos a campanha da febre aftosa nesta região. Então, sob o comando do Dr. João Romário Carvalho, aí fomos designados, eu fui designado para atender Laguna. Aí, atendendo Laguna, fizemos o levantamento e fiz a primeira vacinação. Quando fiz a primeira vacinação, demorou um tempo que eu fiquei lá, aproximadamente 5 meses, 6 meses, vamos por 6 meses. 6 meses trabalhando na região. Aí eu recebi um convite do Dr. Romário dizendo que se eu queria ir para Joaçaba. Joaçaba, muito bem. Joaçaba. O que eu vou fazer em Joaçaba? Aí o senhor vai ser o supervisor da campanha da aftosa em Joaçaba. Como é que é, rapaz? Eu, um guri, mas já assim tão rápido? Quer dizer que eu vou ter que comandar lá os médicos veterinários, meus colegas, é isso mesmo. Bom, cavalo encilhado, né? Cavalo que passa encilhado, você monta, né? Diz, vamos ver como é que é esse negócio. E foi embora. Fui para Joaçaba. E, de repente, ficando em Joaçaba, logo em seguida, fiquei um tempo, bem pouca coisa, uns 2 meses, me convidaram e disseram, não, tu não quer ir para Chapecó? Chapecó? Vou para Chapecó. Cheguei em Chapecó, sem ninguém, só eu. Aí fiz um treinamento com os médicos veterinários, porque lá no oeste eu encontrei 3 veterinários. Um em Ceará, doutor Agostinho Machado. Um em São Carlos, doutor Joel, da Costa Pereira. E um veterinário em São Lourenço do Oeste, chamado Léo Carlos da Silveira. E aí, feito o levantamento, mais ou menos o Oeste corresponde a 25% lá do trabalho que a gente teria que levantar. E 25% também do território. Aí, conversando, logicamente, com a chefia, eles me designaram 8 veterinários. Aí eu fiquei contente, porque foi a turma que a gente deu um pré-serviço. E coloquei os médicos veterinários. Um em Chapecó, já tinha um em São Carlos, que era o do Joel, um em Palmitos, um em Itapiranga, um em São Miguel do Oeste,
um em São José do Cedro, um em Dionísio Cerqueira, um em São Lourenço, que já tinha, um em Coronel Freitas, um em Xanxerê, um em Abelardo Luz e um em Ponte Serrada. Então eu cuidava da antiga Secretaria dos Negócios do Oeste, praticamente 32 municípios. Hoje é uma loucura o que tem, né? E abrimos a campanha da febre aftosa em Santa Catarina. Aí eu gostaria de... Quando fizemos o primeiro levantamento e fizemos o lançamento da campanha, nós fizemos em Chapecó e tivemos a oportunidade de trazer o secretário da Agricultura de Santa Catarina, que era o Dr. Glauco Linger. Aí fizemos o lançamento da campanha da aftosa, mas eu tenho uma fotografia muito importante que eu vou achar ainda, o Rubens vai levar, que é quando nós vacinamos o primeiro animal. A gente fez as propagandas lá do que ia acontecer lá na região, né? Que a gente só podia fazer por rádio e através de faixas, né? Imagine isso em 1970. Tá. 1970 foi a missão. 1960 e... Não, 1970. Isso. 1970. Isso. Deu para observar bem. Mágico, muito E aqui os trabalhos do pessoal, aqui aonde a gente tinha a sede, que é aí aonde é a EPAGRE, que é a antiga Empasque, lá no posto agropecuário que chamavam, ou seja, na estação experimental da Embrapa, que era, mas antes era do Ministério da Agricultura. E eles cederam uma sedezinha lá para nós, e aí os trabalhos começavam por aí. O Egito, da campanha, etc. Tá, muito bem. Bom, feito isso, nós abrimos a campanha da febre aftosa lá na igreja. E eu vou contar só um caso interessante. O Dr. Valmor Lunardi, que era o criador, e tinha umas vacas, continuava tendo, né? Hoje faleceu, muito meu amigo. Ele diz, olha, eu vou dar o animal para vocês vacinarem lá. E trouxe uma vaca holandesa, num sol rachado assim, prenha, mas uma vaca mais linda do mundo. E agora, doutor? E agora, doutor, no meio do povaréu lá, é pena que a gente não tenha as fotografias todas. No meio do povaréu, dizia, e agora, o que iremos fazer? Não, nós iremos fazer uma coisa bem interessante. Nós não vamos vacinar esse animal, porque esse animal está para 8 a 9 meses já, e vai dar cria hoje, aqui vai dar cria aqui na rua, né? E aí, Sim. pedi para o pessoal, tudo direitinho, preparar as injeções, tudo. E aplicamos. Quando o secretário da Agricultura ia aplicar a vacina, eu pedi para ele um momento só. E ele disse, naquela época, o secretário, ele disse, por quê, Fara? Diz, olha, nós vamos dar para aquele homem lá em cima da escada. Era o bispo Dom José Gomes. Dom José Gomes. Pitava com cigarro na boca assim, lá em cima, na igreja, porque foi pela manhã, foi depois da missa. Fui lá, trouxe ele pela mão e ele aplicou a vacina. E aí conseguimos tirar uma foto para finalizar essa primeira parte. É muito interessante. Aquela fotografia eu reproduzi e mandei para todos os escritórios, tá? O que dizia o povo? Vou repetir o que dizia para o pessoal lá. Dio santo, se bispo vacina, eu também tenho que vacinar. Pronto, resolvido o problema. Que sacada. Mas essa ideia foi do Valmor?
essa ideia foi minha, porque eu estava com... Foi sua? Foi minha, eu estava com o secretário da Agricultura lá, né? Todas as autoridades lá, tudo lá. E, antigamente ali, onde é próximo da prefeitura, era o fórum, compreendeu? Estava todo, o povo se reuniu também, fizeram depois da missa. A coisa foi bem legal. Tinha também a campanha de conservação do solo. Então a gente fez os dois eventos juntos. Só da conservação do solo, ali era só calçamento, entre aspas, né? Aí a gente fez o lançamento da campanha da aftosa. Bom, e aí, hoje, graças a esse trabalho, é que vocês têm o certificado também de febre aftosa sem vacinação e mais toda essa cadeia do agronegócio espetacular. Porque ninguém imaginava, o pessoal não imaginava que um foco em um animal, na época, quando tinha, nós interditávamos tudo. Bom, por que valeu essa campanha da aftosa lá no Oeste? Além de garantir toda essa cadeia do agronegócio que eles têm, mas que foi uma campanha espetacular, eu digo por quê? Porque ela foi feita em agulha oficial. Ou seja, se contassem para um veterinário que lá para o veterinário local, que na costa do Uruguai ficou um terneiro, e o indivíduo se gabou lá de não ter vacinado, nós mandava o veterinário, era obrigação dele, ir lá com o carro vacinar o animal. Ou seja, não sei se às vezes pagava o veterinário e o consumo do combustível e o carro e tudo, mas essa foi a campanha. Muito dessas vezes, aonde tem, por exemplo, em Abelardo Luz, que a gente sofre muito com o inverno lá, na vacinação, encontramos também alguns fazendeiros que nós deixávamos eles vacinarem. Os outros só se nós fizéssemos a visita. Senão, porque eles podiam comprar a vacina nas casas agropecuárias, tá? E aqueles que nós não achávamos que tinha alguma desconfiança, mas sem entrar em detalhe, chegava lá e dizia, o senhor foi sorteado, nós vamos fazer agulha oficial. Por que era feito isso? Para finalizar essa primeira parte que é interessante. Porque alguns deles também diziam depois que nunca usaram a vacina e jogavam fora. Muito bem. A gente localizava, multava e fazia a agulha oficial. Tá? Lógico. Isso era a campanha lá que nós chamávamos praticamente oficial, que conseguia vacinar todos os animais dentro da nossa logística, não é? Porque, escapou um ali, escapou um lá, bom. Qual é a campanha que não escapa? Até na pandemia as pessoas se negam, imaginem, não conhecendo a doença, não conhecendo a doença em 1970. Bom, nós tínhamos reuniões com todos os veterinários uma vez por mês. Caso ocorresse alguma coisa sobre a campanha, alguma coisa de ocorrência assim mais grave, a gente procurava fazer uma reunião mais de emergência, porque nós não tínhamos estrada. A única estrada asfaltada que tinha era Itapiranga, Descanso, uma partezinha de Descanso, que foi do governador Conde Reis que colocou aquilo lá como importante. O resto não
tínhamos asfalto. Para vocês terem também uma ideia, um Jeep, isso se não acontecesse nada com o Jeep, um pneu não durava mais que 10 mil quilômetros. Ah, imagina. Mas, porque não tinha estrada. E daí? Então, Imagina. nós... Então, E seu Farago, como é que foi a ideia? aí, de criar o núcleo daí? isso, aí, como eu vinha muito para Florianópolis, quando me chamavam, lógico, fazer as reuniões em Florianópolis também, aí eu visitava aqui com o presidente, era o Dr. Abel, mais outro médico veterinário, não estou lembrado do nome dele, que tocavam a Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária. Bom, mas para chegar lá no oeste, era uma dificuldade terrível, terrível. Como nós tínhamos uma certa disciplina como médico veterinário e procurando sempre também nos colocarmos no patamar que sempre nós temos que nos colocar, sem concorrência, sem nada, nós também precisamos fazer crescer junto à sociedade e saber quem é um médico veterinário, qual é a importância dele dentro da região, vamos dizer assim. Porque tinha um ou dois médicos veterinários lá em Chapecó que cuidavam da parte de inspeção. Um cuidava da parte de sanitária e o outro cuidava da parte de inspeção lá no frigorífico Chapecó. Bom, eu comecei a trazer a ideia, dizer, olha, não dá para nós ficarmos filiados à Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária. Mas, por quê? Porque a distância é muito grande, não tem como, a comunicação é muito difícil. Bom, aí troca ideia com um, troca ideia com o outro, aí eu disse, então tá bom, vamos fundar a sociedade. Aí veio a ideia do grupo, eu disse, não, veio a ideia do grupo, eu participei do grupo, lógico, né? Eu disse, não, o que nós devemos fazer é formar um núcleo. E aí surgiu o núcleo de médicos veterinários, que até hoje, com muita honra, vocês tocam e dão de parabéns. Eu não sei, na época era o único núcleo que existia. Na época era o único núcleo que existia, e não sei se não é o único que existe até agora. Não sei também. Mas nós não abrimos mão de nós termos o nosso núcleo. E foi uma das grandes causas, vamos dizer assim, para os médicos veterinários se reunirem, as famílias se reunirem, que é o mais importante de tudo, e demonstrar o potencial do médico veterinário. Isso foi o grande. Então nós fundamos como membros, porque nesse inteirinho eu fiquei um ano fora, em que eu fui fazer uma especialização em São Paulo, e aí, quando voltei, lógico, e fiquei tocando o núcleo até 74, e aí estava na hora também já de mudar o presidente, que ficando um só presidente, não estava bom. Aí eu tinha um colega que também eu trouxe lá para Chapecó, que foi o Mário Kazu Chinique, e outros colegas que... Mário Kazu Chinique, o Chinique. Ele sim, eu lembrei, eu conheci ele. Isso. E eles tocaram o núcleo, porque ficaram já outra diretoria, lógico que eu estava junto, mas eu logo em seguida, em 76, no início de 76, eu fui convidado para chefiar a estação experimental de Lages, da Impasc, né? Impasc, Embrapa. Eu fui convidado para ser chefe lá. De lá para cá, eu só escuto notícias boas do núcleo de médicos veterinários. Seu Rubem, que maravilha, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, voltando um pouco. O senhor lembra daquela reunião do dia 4 de dezembro de 71, que foi a primeira? Lembro.
Quem foram os sócios fundadores? Olha, os sócios... assinaturas ali. Os sócios fundadores foram... Vou começar por mim. Eu, Dr. Agostinho Machado, Dr. Laércio Flores Marques, Dr. Rogério Della Torre, Antônio Rosa. Oi mais. O Rubens me deu aquela ata lá. O Laércio Flores Marques já disse. Ulisses Osmar Santini. Doutor Ivan. Eu estou sem o sobrenome dele aqui. Eu logo lembro. Doutor Vili Segato. Acho que o José Obereci, Dr. José Obereci, acho que eu já falei. E mais... Ah, não, esse aqui não está. Dr. Paulo Roberto Borer. Esses foram os fundadores, os médicos veterinários fundadores. As mais ainda. Dr. Gilberto Velhinho de Vasconcelos. O doutor... Ele foi fundador? Foi fundador. O doutor Joel da Costa Pereira. E o doutor Léo Carlos da Silveira. Esses foram os fundadores do núcleo. Tem a ata ali, tem algumas assinaturas que eu identifiquei para o Rubson. Identifiquei para o Rubson aí. Esses são os médicos veterinários que fundaram o núcleo e depois deram prosseguimento. Que aí entrou o doutor Jurandir, compreendeu? Aí entrou, depois de mim, entrou vários outros. Entrou o Jarbas Flores. Romualdo Gurak. Qual? Romualdo Gurak. O Romualdo Gurak. O Romualdo Gurak. Isso, da Cipal. O Romualdo Gurak. Mas ele foi fundador também? Não, ele não foi fundador. Ele foi participante. Entrou depois. Foi depois. Não, ele não foi fundador. Seu Rubem, e como é que vocês começaram? Aquela sede que tem hoje ali, não, aí eu paro por aí. Por quê? Eu em 76, antes de 76, no final de 75, em 74 eu estava em São Paulo, em 75 eu fiquei mais um ano e eu saí em março de 76. A sede foi depois de mim. A compra do terreno, tudo isso que vocês têm aí foi depois de mim. Mas a gente tinha... Nós nos reuníamos lá na antiga sede da Secretaria dos Negócios do Oeste. Lá em cima, hoje eu não sei o que é lá, mas é onde era a antiga secretaria do prédio da Secretaria dos Negócios do Oeste. Era a minha sede lá. A minha sede. Quando a secretaria saiu, eu tomei conta lá, junto com o Serviço de Extensão Rural, que ficou com uma parte e nós pegamos toda a logística que tinha lá da Secretaria, porque o prédio é da Secretaria da Agricultura. Seu Rubem, eu andei olhando um pouco as atas ali nos primeiros tempos, ali até o ano de 1980. Uma coisa que me ocorreu, para ver se o senhor me ajuda num esclarecimento, tinha uma certa clandestinidade em alguns municípios da atividade de médico veterinário, que eram assim os práticos que operavam para cá e para lá, e tem alguma coisa assim nesse sentido. Daí o núcleo ia e meio que tomava comunicava a Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária. Exatamente. E ia para cima daquelas prefeituras para evitar esse trabalho meio subterrâneo. E você lembra de alguma coisa? Eu vou dizer o que eu lembro até 1975. O que tu está falando tinha.
E como cresceu? Tinha. Por exemplo, tinha um em Xaxim, tinha um em Mondaí, tinha um em Maravilha, Cunha-Porã, tinha um em São Miguel. Tá? Com a chegada, com a chegada dos veterinários lá na região, no ano de 1970, lógico, em 70, a coisa ficou mais difícil, compreendeu? Por quê? Porque os médicos veterinários locais começaram a aparecer, não, a colocar os veterinários na frente do problema sanitário de cada prefeitura e tudo mais. E aí a gente conseguia segurar um pouco, compreendeu? E depois eu até conheço bem até 75, porque tinha um pessoal que inclusive eles chamavam de vacinador da Secretaria da Agricultura, que nada mais era que um auxiliar agropecuário, que a Secretaria treinou, porque não existia veterinário. A Secretaria treinou e esse pessoal se achou no direito de dizer que ele era o veterinário. E de fato mesmo. Eles agiam como veterinário, desculpa a expressão, faziam coisa do arco da velha, né? Isso de até por óleo de cabra, óleo queimado, serrava o chifre dos boi para matar as bicheiras. É coisa de louco. Não era coisa de louco, mas graças ao trabalho que foi feito inicialmente, a gente também conseguia, porque eu levava esse pessoal, fazia uma denúncia, eu fazia a mesma denúncia até na delegacia. O que a gente encontrava muito era o comércio de animais, compreendeu? E alguns veterinários que me contavam, porque eu trabalhava como responsável, como supervisor. Então, a minha prática no campo era muito restrita, a não ser quando me levavam uma comunidade que ia ter o lançamento da campanha da aftosa, e reunia o pessoal na igreja, e reunia o pessoal reunia o pessoal nas prefeituras, e a gente ia lá, se tivesse alguma outra autoridade, ia, senão a gente fazia o lançamento da campanha, tudo direitinho. Mas às vezes encontrava alguns casos pitorescos, vou lhe dizer. Andando de entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira, eu encontrei praticamente 8 caminhões carregados de boi. E naquela época, lá nós já exigíamos o atestado de vacina. Aí eu parei os caminhões na estrada, naquela época ainda a pessoa era meio valente. Aí parei os caminhões e pedi o atestado. Neca pau. Muito bem. Então, vamos deixar os caminhões aqui e nós vamos ver onde é que vamos descarregar. Vamos ver onde é que vamos descarregar. Ninguém vai andar com esses caminhões. No meio dos motoristas, eu quieto lá com eles. Aí foi daqui, mas de quem que é esses animais? Aí eu olhei, esses animais eram de um colega formado comigo. Que ia para Francisco Beltrão. Mas o senhor fez o quê, né? O que o senhor fez? Aí eu disse, não, mas eles estão vacinados, quero saber aqui. Vamos fazer o seguinte. Conseguimos ligar para o patrão deles, tudo direitinho. O cara quase caiu, quase morria de rir. Disse, olha, teus caminhões não vão sair daqui. Não vão sair daqui. E como é que devemos proceder? Vamos aí, eles vieram aqui de pertinho e tal. Aí. Muito bem, vai lá eles chamavam na delegacia lá da agricultura lá,
e vocês me provem que eles têm um atestado e eu libero. Se não provar que foi vacinado, vão ser vacinados, compreendeu? Vão ser vacinados e vai sair daqui uma semana. Antes disso, neca pau. Eu não sei o que eu estou trazendo aqui, né, na época, para não judiar também, né? E também, não sabia o que. E aí, mas deu tudo certo. Como a coisa era bem de manhã cedo, então a gente conseguiu fazer com que eles trouxessem ali de perto, lógico, o atestado e a gente liberou. Mas tem outros casos em que quem conta melhor é os veterinários locais, porque eles sabem o que é vacinar um animal, curiosidade, um animal de uma dona que só ela tira o leite do animal. Se ela não disser para o animal se acalmar e acalmar ela, muitos deles saíram por ter aberto a 1000 por hora. Aliás, tem um livreto de um amigo nosso, um colega veterinário, que ele escreveu essas façanhas, contos da campanha da aftosa, que é muito interessante. Se eu tentar descobrir aqui, eu vou mandar para vocês o nome aí, que tem uns fatos interessantíssimos de contar. Mas o mais quem pode falar melhor é os médicos veterinários, que eles contavam. Então, aquelas reuniões a gente fazia, eles contavam os absurdos que viam, né? Eu primeiro quero cumprimentar e agradecer ao reconhecimento que vocês estão produzindo desde a fundação dos médicos veterinários, em 1973, do Núcleo Oeste, e até a presente data, tudo aquilo que vocês conquistaram e vão conquistar, compreendendo? Através do núcleo, através da associação, que é a família dos médicos veterinários, as empresas no qual os médicos veterinários, no serviço público, nas empresas que trabalham, e que de todas as maneiras engrandecem a profissão, compreendeu? A importância do médico veterinário, e hoje eu escuto nos noticiários, é de fundamental importância para o agronegócio. Sem eles, eu acredito, sem a parte sanitária, eu acredito que o desenvolvimento do Oeste caía por terra. E como pode acontecer se não continuarmos com essa luta dos médicos veterinários em fazer esse programa de defesa sanitária com barreiras e todos os meios técnicos que existem para que continue a ter essa sanidade, os animais, em toda Santa Catarina. Para não dizer dos estados que estão ao nosso lado também, porque tu bem sabe que qualquer coisa que aconteça nos vizinhos pode refletir no nosso estado também. Eu tenho percorrido, agora não, por causa da pandemia, o estado e tenho encontrado essas barreiras. Acho muito importante, compreende? E aí eu também quero cumprimentar vocês, a diretoria atual e todos aqueles que passaram pelo núcleo e que hoje ainda guardam toda a esperança que tem em continuar com o núcleo fazendo aquilo que nós, médicos veterinários, sabemos fazer muito bem. Cuidar da nossa família e cuidar da família dos produtores, compreendeu? Dando a eles a real garantia em que eles vão ter sempre um parceiro ao lado, que é o médico veterinário. Muito obrigado.